Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Dividendos REITs. Hoje nós vamos falar de um ETF americano, comparando ele com outros grandes REITs. Tá bom? Esse ETF ele investe em REITs também, somente nos Estados Unidos. Antes disso, se você gosta do nosso trabalho, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, deixa um like aí, e se quiser fazer parte da nossa rede lá no Telegram, é só clicar aqui em Seja Membro, se associar, e eu vou estar lá junto com o pessoal do grupo. Lá eu posto os dados da minha carteira, investimento, insights e a galera troca ideia e tira dúvida do conteúdo que eles acharem pertinente a perguntar, tá bom? Atualmente é um grupo que está próximo a 50 pessoas e está bem legal lá. E também, se puder, me siga aqui no Instagram. Então vamos lá para o vídeo. Vamos então falar hoje do VNQ, que é o Vanguard Real Estate ETF. O ticker é o VNQ. O sumário dele aqui é basicamente o seguinte: esse ETF investe em ações emitidas por fundo de investimento imobiliário, na verdade, os REITs, empresas que compram edifícios de escritórios, hotéis e outros bens imóveis. O objetivo desse ETF é acompanhar de perto o retorno do índice MSCI, tá? É aí o que ele usa como o benchmark, tá bom, pessoal? Continuando aqui, ele oferece alto potencial para receitas de investimento e algum crescimento. O valor das ações sobe e desce mais acentuadamente do que o dos fundos que possuem títulos. Então, aqui eles estão querendo dizer que um ETF tem uma variabilidade, uma oscilação, né, menor do que uma ação que você compra aí por stock picking, né, que é aquela ação que você seleciona. E ele é apropriado para ajudar a diversificar os riscos de ações e títulos em uma carteira. Aqui está falando, né, os dados dele. Então, esse ETF é o ETF que investe em REITs nos Estados Unidos. O preço e rendimento dele hoje, ele está atualmente $89 e ele é um potencial de risco 4. Esse potencial de risco aqui é mais risco e mais recompensa. O desempenho desse ETF, então se você pegar aí o desempenho médio anual dele, é anual. No último ano ele encolheu aí 4%, mas em 3 anos ele teve um crescimento médio anual de 4%, é menor que o benchmark, tá? Vocês estão vendo aqui que ele está sempre perdendo para o benchmark dele, que é esse aqui. Nesse caso aqui é o Real Estate Spliced Index, é o benchmark. Em 5 anos, o crescimento anual desse ETF, ou a rentabilidade anual dele, é de 5,6%, perdeu também aqui para o benchmark. Em 10 anos, 8%, e desde a sua criação, ele tem um crescimento médio anualizado de 8,14%. Então, é um ETF que cresce em média 8% ao ano. Nada mal. Aqui uma simulação hipotética, se você tivesse aplicado $10.000 lá em 2011, ao longo dos anos ele teria se valorizado e hoje você teria aí aproximadamente $22.000. Aqui então nós temos a composição do portfólio. O portfólio desse ETF ele é composto pelos seguintes setores. Setor diversificado é 0,2%. REITs diversificados, 3,60%. REITs de saúde, 8,8% dentro desse ETF. Os REITs de hotel e resorts, 3,10%. Os industriais compõem 11% do portfólio desse ETF. Aqui, os REITs de escritório, eles compõem 7% desse ETF. Aí vem outros menores aqui. Os REITs de serviço são 3,6%. Os REITs residenciais são 13% desse ETF. E REITs especializados são 38,9% desse ETF. Então, 40% da composição do ETF VNQ é basicamente REITs especializados. Aqui nós podemos ver outras informações importantes, como o total de ativo líquido do fundo, ou seja, os ativos. Então, esse ETF ele é composto por 61 bilhões de ativos. 61 bilhões de ativos. É bem grande.
os ativos líquidos das 10 maiores participações compõem 46%, ou seja, os 10 maiores REITs que compõem esse ETF, eles consomem aí 46% do tamanho desse ETF. Então aí está falando basicamente da concentração dele, né? E aqui os 10 maiores REITs, que corresponde a 46% do ETF em 31 de 1 de 21. Então, primeiro é o fundo de índice Vanguard, o segundo é o American Tower, o terceiro é o Prologis, ou Prologis, o quarto é a Crowe Castle International, o quinto REIT é o Equinix, o Digital Real Trust é o sexto, aqui é o Public Storage, tá? É o sétimo, aqui o Simon Properties é o oitavo, o SBA é o nono e o Welltower Inc. é o 10º REIT que compõe esse ETF. Vamos falar um pouco das taxas desse ETF? Vamos lá. Então aqui os honorários, né, as taxas. Nós podemos ver que esse ETF ele tem uma taxa aí de administração de 0,12%. É uma taxa muito baixa, se for comparado com a despesa média aí de fundos semelhantes, de ETFs semelhantes, que é 1,2%. Então, eles estão querendo dizer aqui que esse ETF tem uma taxa de administração muito baixa. E realmente é, não dá para negar, tá? Aqui eles gostam de fazer uma comparação com 10 mil investido em 10 anos. Então, se você tivesse investido em outro ETF com aquela taxa lá mais alta, você teria aí perdido 2.600 dólares em 10 anos, em 10 mil dólares investidos em taxas, em FIIs. Se você tivesse investido esses 10 mil dólares no ETF VNQ, você teria economizado 2.388 dólares e teria pago apenas 283 dólares de taxa de administração desse ETF. Então, aqui eles estão querendo mostrar que a pessoa que investe nesse ETF, ela tem uma despesa muito baixa de taxas quando comparado com outros ETFs. Pela matemática aqui, está certo. Pessoal, uma outra informação importante, obviamente, são os dividendos que ele paga. Então é o seguinte, nós podemos ver que ele paga aqui um dividendo de 3,7% ao ano. Aí tem que descontar os 30% do imposto de renda. Então o pagamento de dividendo atualmente desse ETF está em 3,72%. Nós podemos ver aqui que a distribuição dele é a cada 3 meses, então são 4 vezes no ano. Ele paga geralmente no mês 12, no mês 9, no mês 6 e no mês 3. 12, 9, 6 e 3. Então, para quem quer se programar para receber dividendo desse ETF, é a cada 3 meses, 4 vezes ao ano e o yield atual é de 3,72%. Agora, eu quero mostrar para vocês aqui uma análise interessante. Como que foi a rentabilidade desse ETF com o reinvestimento dos dividendos? Então, se nós pegarmos aqui esse ETF lá desde 2004, aproximadamente, ele com seu crescimento de 8% ao ano, ele teve uma valorização de 266%, está aqui a rentabilidade dele, com a média aí de crescimento de 8% ao ano, em 16 anos. Tá? Então ele cresceu 8% ao ano, é uma baita de uma rentabilidade para um ETF, com o tempo aí de 16 anos. Tá? Então, o crescimento dele foi de 266% ao longo desse período. Então, eu vou comparar ele com outro ativo que faz parte dele. Nós sabemos aí quais são os maiores REITs Triple Net Lease que existem no mercado americano e que pagam bons dividendos. Então, eu vou utilizar como premissa esses REITs. Então, eu vou colocar o primeiro aqui, vou colocar o NNN. Está aqui. Tem vídeo dele também no canal, eu vou deixar no card. Observem bem, o NNN, ele é essa linha aqui mais roxinha. Então veja, a rentabilidade dele no mesmo período de 16,38 anos é de 11% de crescimento ao ano. Então ele é bem superior aí ao VNQ. Então veja bem, nesse período todo ele cresceu aproximadamente 480%. Então foi um crescimento muito legal. Vamos colocar aqui um outro REIT que é Triple Net Lease, é o WP Carry. Tem vídeo dele também no canal, eu vou deixar no card.
Observe bem, esse WP Carry é a linha vermelha, ou laranja quase. Ele cresceu aí 552%, tá aqui, ó, nesses 16,38 anos, e teve um crescimento aí anualizado de 12%. Então, a cada ano, a rentabilidade média desse REIT é 12%. Então, ele bateu no ETF e bateu também no NNE. Vamos colocar mais um aqui, da mesma área, da mesma questão, que também é Triple Net Lease, que é o O, que é o Realty Income. O Realty Income, ele cresceu aí 12% ao ano, é uma rentabilidade de 548%. Então, o vencedor aí dos 4 foi o WP Carry, que cresceu 12%, ou 552%. Em segundo lugar, o Realty Income, 548%. Em terceiro lugar, o National, que é o NNN, ele cresceu 480%. E em último, o ETF. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: para quem tem tempo de analisar os ativos e fazer um bom stock picking, eu sou a favor do stock picking. Que você foi lá, olhou a dívida, não compra REIT endividado, nem está com FFO apertado, a chance de dar certo é essa aqui. Se você não tem tempo e não se importa em pagar taxa para gestor, o ETF pode ser uma boa saída para você. Eu particularmente não tenho ETF em carteira, eu gosto de fazer os meus estudos e as minhas análises. Tá bom, pessoal? Então, o WP Carry é o grande vencedor aí dessa comparação, e o VNQ, que é o ETF, que também é um baita de um investimento, mas ficou em último lugar aí. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Um abraço, e eu vou deixar aqui do lado um vídeo falando sobre o Realty Income, se você quiser estudar mais sobre ele. Então, tá bom? Então, por hoje é isso. Um abraço. Tchau.